Nós vamos falar hoje sobre um personagem que eu gosto muito da Bíblia, que é Jonas. Vocês conhecem o livro de Jonas? Conhecem a história? Se não conhecem, vão conhecer hoje um pouquinho. E se você nunca leu um livro da Bíblia inteiro, cara, esse daí tem apenas 4 capítulos, ele é pequenininho, dá para você ler aí em, meia hora. Correndo, consegue ler. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Se você tiver com o seu celular, você pode abrir ou acompanhar no telão. Em Jonas, no capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Baixe suas cabeças. Querido Deus, em nome de Jesus, nesse momento na Tua presença estamos aqui, Pai, reunidos, para prestar um culto a Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações, Pai. Que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, que eu seja, Senhor, usado nesse momento. Tenha misericórdia de mim e das pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, Jonas, não dá para saber muita coisa assim sobre Jonas na Bíblia. Lá fala que ele é filho de Amitai. E aí o que a gente sabe? Que é um livro curto, como eu falei aqui para vocês, que dá para ler rapidinho. Dá para saber que Jonas ele é um mau exemplo de profeta. Tem vários profetas na Bíblia, né? E Jonas é um mau exemplo do que não fazer. Ele fugiu de Deus, ele foi engolido por um peixe grande, não dá para saber qual baleia que é, se foi uma baleia mesmo, se foi só um peixe. É igual a história da maçã, né? Não dá para saber se é uma maçã ou não. O fruto proibido que a Eva comeu. E Jonas preferia morrer do que pregar para o povo inimigo. Dá para saber também que ele ficou com raiva da bondade de Deus. Alguém já ficou com raiva da bondade de Deus aqui? Não? Já? Olha, sincero. Mano, dá pra ficar com raiva da vontade de Deus às vezes. Pô, Deus, eu tô te pedindo tanto tempo tal negócio, eu tô pedindo tanto tempo tal coisa, e aquele infeliz lá que não faz nada, que não gosta de você, ele tá aí benzão, e eu tô aqui, na peleja. Então a gente fica com raiva da bondade de Deus às vezes. Não sei se é bom ou se é ruim isso, né? Mas às vezes isso é bom para desafiar a gente, para que a gente possa, ser mais bonzinho também. Mas um dos principais debates que tem dos estudiosos aí da Bíblia, que fala se o livro de Jonas, a história de Jonas, se ela é real, se aconteceu, se é um fato, ou se é uma parábola. Igual quando Jesus contava as parábolas para exemplificar as coisas para o povo. E os dois lados têm pontos para defender as suas teorias. O ponto de vista de quem defende que é uma parábola é que eles falam que é para ensinar uma lição acerca da atitude de Deus com os gentios. Defendem essa teoria que são eventos irônicos, fantasiosos. Como que alguém ia conseguir ficar vivo 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe lá, né? Então, é isso que eles alegam, que ainda mais o cara está lá 3 dias e ele ainda consegue orar. Aí esse é o ápice que fala que é uma parábola. Pô, o cara está vivo dentro da barriga de um peixe, 3 dias e ainda consegue orar. Então isso daí eles defendem que é só uma parábola, uma história. Mas não significa que não seja inspirado por Deus. Tá? Então é um debate que fala, é só uma parábola, uma história para exemplificar. E os que defendem que é uma história real, uma narrativa. Os principais pontos são que os milagres de Deus, os milagres que Deus fez não são nada impossíveis além de
de aparecer nos versículos, além deles aparecerem tanto nos versículos do Novo Testamento quanto do Velho Testamento, a citação de Jonas. Então, ficar na barriga do peixe não é nada para Deus ficar vivo lá. É muito mais fantasioso, você parar para pensar, muito mais, seria mais uma parábola, sei lá na fornalha. Abrir a fornalha e ficar vivo lá, isso, teoricamente, para mim, seria muito mais fantasioso se for partir desse lado. Então, a minha opinião é que é um fato, uma narrativa, uma história verídica. Aí depois vocês leem e tirem a sua conclusão. Quem acha que é? Vocês já pararam para pensar? Alguém já ouviu disso? Alguém acha aí que é uma parábola? Não? Convenci vocês já? Beleza. Isso daí. Mas os principais pontos que fala aí do pessoal que defende que é uma história real, eles têm os versículos aqui que argumentam isso. Em 2 Reis 14, 25 fala assim: foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Leb-Hamad até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciado pelo seu servo, Jonas, filho de Amitai, profeta de Gad-Hefer. Então, esse versículo está falando aí, está contando em 2 Reis, do reinado de Jeroboão, e como que ele fez, que ele se desgarrou do Senhor e foi um rei mau lá. Então, essa história que está rolando lá, e ele cita Jonas. E também, Jesus usa Jonas como exemplo para a sua morte, de sepultamento e de ressurreição. Em Mateus 12, 40 a 41, diz assim, Jesus está falando: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41. Os homens de Nínive levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior que Jonas. Então, aqui só para a gente se situar, então, quem é Jonas e o que a galera acha sobre o livro de Jonas. Beleza? Já aqui nesse relato de Jesus, a gente consegue ver que a pregação de Jonas funcionou. Que a história se passa, resumindo, Jonas tinha que ir lá para uma cidade, para um povo, e pregar sobre a destruição da cidade, que Deus viria com juízo. Caso não se arrependesse, ela seria destruída. Então aqui já dá para ver que a mensagem de Jonas já funcionou. Porque Jesus fala: os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, na minha opinião, é isso que eu falei para vocês. É uma história real, Jonas aconteceu mesmo. Amém? Agora, entendemos um pouquinho sobre Jonas, vamos entender um pouquinho da cidade de Nínive. Lá no versículo 2 do livro de Jonas está falando assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive foi a capital do Império Assírio, um dos mais poderosos da antiguidade, que depois vieram a dominar Israel, o reino do norte das 10 tribos. Depois de muito tempo dominaram lá a cidade e as tribos acabaram se dispersando por todo o mundo aí. O povo de Nínive era conhecido por sua crueldade. Então, aí a gente já começa a ver um primeiro ponto, por que Jonas não queria lá pregar para essa galera. Era um povo de guerra, eles eram dominadores e eram inimigos já há muito tempo, há muitos anos, do povo de Israel. O que mais me chocou, uma das coisas que mais me chocaram do povo de Nínive, que também faria eu não ir lá pregar, mano, é isso. Eles praticavam a empalação. Alguém sabe o que é empalação aí? Quem sabe? É pesado para quem sabe, né? Para quem não sabe, eu vou ler, tá? Aqui. Empalamento ou empalação, do latim palos. É muito legal, né? Quando o cara vem assim e fala do latim, eu sempre quis fazer isso, estou fazendo. Do latim palos. Estaca ou mastro. É um método de tortura e execução que consistia na inserção de uma estaca que atravessasse o corpo do torturado. Aí abrir parênteses, podendo ser, em alguns casos, particularmente sádicos. Eles enfiavam
cara vivo pelo ânus da pessoa e enfiava, ou pela vagina da mulher, ou através de qualquer outra parte do corpo, até a morte do torturado. A vítima atravessada pela estaca era deixada para morrer sentindo dores terríveis, além da sede que ele sentia lá, pela desidratação, que piorava muito mais isso. Então, cara, imagina essa galera. Imagina você ter que ir lá falar para essa galera. A gente, às vezes, já começa a jogar Jonas, pô, o cara foi um mau exemplo de profeta. Mano, mas fala a real, você iria? Acho que ele até pensou, mano, você tá louco, eu vou lá, já que vai que eles colocam essa estaca em mim, me pega aí, tô ferrado, velho. Eles também praticavam a decapitação, acho que aí era mais de boa, né? Porque o cara já morria mais rápido, tipo, Tramontina, corte rápido ali, já era, mano. Acho que esse é o menos pior. E a outra parte chocante também que eles praticavam, mano, é a remoção da pele da galera viva, mano. O método de tortura dos caras, arrancar a pele do prisioneiro. Não, mano, os homens aqui vão me entender agora. Quando a gente corta o dedo, aquela dor é horrível, né? Que as mulheres não conseguem sentir essa dor que a gente sente. Às vezes, o que pode se aproximar é quando está grávida e tem o parto, né, amor? Tá por aí? Mas, mano, imagina, arrancar a pele inteira do corpo, até a morte, você sofrer. Mas acho que chega um ponto que acho que você nem sente mais dor, mano. De tão cruel que esse povo era. E aí, na Bíblia fala que a maldade desse povo subiu até o Senhor. E a palavra para aquele povo era que o povo iria ser destruído. Porque, mano, a galera estava muito cruel, estava fazendo coisas abomináveis para Deus. Aí eu fiquei pensando, será que por acaso o povo de Nínive, os ninivitas, já sabiam da história de Sodoma e Gomorra? Porque o sermão que Jonas pregou para essa galera, mano, foi uma coisa bizarra de pobre. Não tinha, ele chegava lá e falava, daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Ele não falava o que eles precisariam fazer, eles não falavam o porquê, eles não falavam, ele não falava o porquê, só falava que daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. E ele não dava nenhuma instrução para ninguém se arrepender, fazer alguma coisa, fazer um sacrifício, fazer jejum, nada. E a galera aceitou, entendeu. Então eu fiquei pensando, né, a gente dá umas viajadas quando a gente está estudando. Mano, eu acho que a galera já ouvia umas histórias lá de Sodoma e Gomorra e falou, mano, Deus vai destruir mesmo. Quando ele fala, vai cair fogo do céu, enxofre. Não é possível. Então aqui a gente já tem a primeira lição. A Bíblia diz que os pecados de Sodoma eram gravíssimos, que o próprio Senhor desceu para ver. Lá em Gênesis 18:20 comprova isso. Disse-lhe, aqui é uma conversa de Deus lá com Abraão, né? Disse-lhes, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu descerei para ver o que eles têm feito, se corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Acho que Deus pensou assim, mano, não é possível, preciso descer lá para ver se isso é verdade mesmo, que eu estou ouvindo aqui, porque daqui de cima, não sei se é verdade isso. Aí o próprio Deus desceu para ver, para comprovar isso. Imagina que louco, mano. E aí Deus foi lá para ver, tal, chegou na cidade lá na parte de Abraão, e teve essa conversa com Abraão, que a gente vai ver para frente, aí que ele falou que ia destruir a cidade. E aqui a gente já tem também 2 pontos para observar e para refletir. Na passagem de Sodoma e Gomorra, vemos a justiça de Deus diante de um povo que se recusou a mudar os seus caminhos. Vou repetir. Na passagem de Sodoma e Gomorra, vemos a justiça de Deus diante de um povo que se recusou a mudar os seus caminhos. E na passagem de Nínive, vemos a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus quando há arrependimento genuíno. Mesmo uma cidade conhecida pela sua maldade,
Deus praticou ali a sua misericórdia. Então, são dois pontos, aí não vai sair. Duas coisas diferentes. Uma galera era perversa, foi avisado, mas não se arrependeu. Foi destruído. Numa tinha uma maldade que pairava por toda a cidade. A galera se arrependeu e Deus usou da sua misericórdia. Vamos ver essa conversa que teve aí de Abraão com o Senhor. Em Gênesis 18, 23, 33. Diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse, dele é do Senhor, né? Exterminarás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que estão nela? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor que eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele. Se encontrar ali 45, não destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou à sua casa. Cara, olha isso. A justiça de Deus prevaleceu. Porque não tinha 10 justos ali. Não tinha 10 pessoas capazes de se arrepender do seu caminho e voltar aos caminhos do Senhor, ou até mesmo ir para os caminhos do Senhor, se um dia já tivesse tido. A diferença de Abraão com Jonas: um queria salvar, o outro queria que fosse destruído. Um foi ao encontro de Deus, o outro fugia de Deus. Um intercedeu insistentemente, o outro fugiu insistentemente. Para o que queria salvar, Deus mostrou seu juízo. Para o outro que queria a destruição, Deus mostrou sua misericórdia. Entenda, a vontade de Deus ela é perfeita. Ele é misericórdia, mas ele também é juízo. Ele é justiça. Cara, Deus ele dá 1, 2, 3, 4, 5. Quantas chances for necessário para você. Mas saiba de uma coisa: a misericórdia de Deus, uma hora, dá espaço para o juízo dele. Então, se o seu caminho não for para um arrependimento, o juízo vai vir para a sua vida. Pode não ser de morte hoje. Pode não ser de morte amanhã. Mas as consequências vão vir sobre a sua vida. Assim como foi para a cidade de Sodoma, que não se arrependeu. E aí você fala: pô, mas Deus, que Deus é esse, cara, que se sente feliz, que sente prazer em matar? E a Bíblia fala que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Em Ezequiel 33:11 diz: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do Senhor, do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios,
Antes prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se aos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. E em Timóteo 2,4 também diz, Deus diz: desejo que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não tem prazer nisso. O inferno foi criado para o capeta e para os demônios. E foi criado porque eles também não quiseram estar lá com Deus, se submeter à soberania de Deus, a todo o seu esplendor, a toda a sua glória, a toda a sua majestade. Diz que Lúcifer queria ser como Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus. E aí a justiça de Deus prevaleceu sobre ele também. E o inferno não foi criado para aqueles que não conhecem, para aqueles perversos, para aqueles que estão no caminho errado. Não foi criado para mim, não foi criado para você. Deus não se agrada disso. Deus não quer que você morra longe do caminho dele. Deus não quer que o seu inimigo morra. Deus não quer que você fuja da responsabilidade de pregar para aquela pessoa que na sua cabeça não presta. A gente tem um senso de justiça também, né? Dentro da própria igreja mesmo. Meu líder não está vendo o que aquele infeliz está fazendo e ele ainda chama o cabra para fazer tal coisa. Não é possível, tem que morrer e ir para o inferno um cabra desse. A gente pensa isso. É mentira ou não? A gente tem esse senso de justiça que a gente se acha melhor. Nós temos esse desejo de que o outro se dê mal porque ele está fazendo uma coisa errada. Isso acontece. E se você falar que não, você está mentindo, porque a nossa carne, ela é má. E na palavra de Deus diz que a gente tem que renovar a nossa mente todo dia, para que esses desejos da carne não saltem, não gritem. É todo dia. Não é hoje no culto, recebi uma palavra, não é amanhã lá no culto do Gui, eu recebi uma palavra e isso vai ser para a minha semana inteira. Não, cara. É todo dia. Temos que renovar a nossa mente. Porque senão a carne domina. E esses desejos, esses impulsos ruins dentro da gente vão falar mais alto. Assim como eu falei, Deus não quer que você fuja da responsabilidade de pregar para aquela pessoa que na sua cabeça não presta. E saiba de uma coisa, o sangue, presta atenção, o sangue dessa pessoa que está em seu caminho, ela pode ser cobrada de você. Sinto lhe dizer. Mas se aquela pessoa que está lá no seu escritório, aquela pessoa que está lá na faculdade, aquela pessoa que está lá dentro da sua casa, aquela pessoa da sua família, um parente, que você não sabe por que aquele cabra insiste em aparecer perto de você. Se aquela pessoa morrer, por acaso, sem conhecer o caminho de Deus, o sangue dela vai ser cobrado sobre você. Vai ser cobrado de mim, se eu não falar. Eu sempre tive, assim, durante a minha vida, depois que eu me converti, uma dúvida dentro de mim, assim. Qual que é o meu propósito? Faz pouco tempo que eu acredito que eu descobri o meu propósito. Mas até então, meu propósito era pregar a palavra de Deus para quem fosse. Era falar de Jesus, era falar da salvação. O Evangelho, as boas novas, ela não é uma coisa que você tem que falar, florear. As boas novas é aquilo. Jesus morreu numa cruz por mim, por você. E aquele que acreditar nisso, ele vai ser salvo. E quem não acreditar, vai para o inferno. É isso, ponto. É uma notícia, igual passa no Fantástico. Notícia, morre fulano de tal. Pessoa, é uma notícia, aquilo aconteceu, é fato e ponto. Fato é fato.
E aí, aqui em Ezequiel 3, 18 e 19, fala sobre isso, sobre o sangue ser cobrado. Diz assim: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir-lhe, nem falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Vou repetir. Se aquele ímpio morrer por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Aí eu quero voltar lá para Jonas. A gente julga Jonas porque ele não queria lá pregar para a galera. Mas para quem que a gente não prega? Para quem que Deus tem incomodado a gente? Fala de mim para ele. Só fala. Deixa que eu faça o resto. De quem que a gente está fugindo igual Jonas? Qual que é o povo que a gente tem deixado de pregar a palavra? Aqui dentro é fácil ser crente. Ainda assim, com muito custo, quando o Rafinha vem aqui e fala, ora por um, olha por outro. Vão me ver. Cara, aqui está todo mundo. Está no mesmo propósito, que é agradar a Deus. E mesmo assim a gente, não vou fazer aqui dentro, não. O que vão pensar de mim? Não sei orar. Não sei falar. Se aqui é difícil, imagina lá fora. Como que é? Não fuja mais como Jonas. Aí no versículo 3 de Jonas diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aqui algumas coisas desse versículo. Jonas já deu um jeito de fugir. E aí eu fiquei pensando, quando a gente não quer depender de Deus, a gente dá o nosso jeito. A gente dá aquele jeitinho. A gente vai, faz isso, faz aquilo, sei lá, estou com uma dívida, vou dar meu jeito, vou vender isso, vou vender aquilo. Eu estou com um problema, tal, eu vou fazer tal coisa. E a gente não lembra de Deus. A gente consegue dar um jeitinho, a gente não quer depender de Deus. Não é verdade? A gente consegue. E Jonas deu um jeito. Aí, coincidentemente, quando Jonas desceu lá para Jope, tinha um navio que ia para essa cidade de Tarsis. E, cara, eu fiquei pensando, o que será que Jonas trabalhava? Porque aqui fala, né? Nada na Bíblia está por acaso. Depois de pagar a passagem, ainda falou que pagou a passagem, então provavelmente não foi uma passagem barata. Da onde que ele tirou esse dinheiro? Será que ele trabalhava? Como que ele tinha dinheiro? Mas ele deu o seu jeito e fugiu. E aí, coincidentemente, tinha um navio esperando ele lá no porto. Coincidentemente, esse navio estava indo para um lado totalmente oposto da cidade de Nínive. Olha só. Acho que é de Deus isso, hein? Jonas pagou a passagem para fugir do Senhor, deu o seu jeito. Ele só queria ir embora. A única coisa que ele não queria era pregar. Ele estava dando o seu jeito. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Nem tudo que está dando certo é da parte de Deus. E nem tudo que está dando errado não é da parte de Deus. Então você acha, putz, estou no caminho certo. Está lá fazendo tudo errado. Mas está dando tudo certo, então acho que não é errado não. E aí quando você quer fazer uma coisa para Deus, mas que diacho, só dá errado, mano. Estou tentando fazer o negócio certinho. Estou lá me dedicando, estou orando, estou jejuando, e dá tudo errado na minha vida. Eu planejo, eu estudo, eu faço tudo para que sobre dinheiro no final do mês. E aí surge, quebra o carro, aí acontece... A filha tem que ir para o médico, eu estou dando o meu exemplo. A gente planeja tudo certinho e fala, não é possível, cara.
Que pecado que eu estou cometendo que dá tudo errado? E nem sempre aquilo que está dando tudo certo também é da parte de Deus. Pô, Jonas saiu lá da cidade dele, desceu para o porto lá de Jope. E aí tinha um barco lá, mano. E os barcos não eram igual cruzeiro, sei lá, toda semana tem um cruzeiro para tal lugar e vai para... Não, mano, lá o barato era diferente. Então tinha um barco lá, bonitão, esperando ele. Ele foi, pagou a passagem e foi. E por que Jonas foi para Tarsis? A cidade de Tarsis ficava muito longe do porto de Jope. Uma viagem de meses. Então, quanto mais longe para Jonas de Nínive, irá melhor. Era uma cidade totalmente oposta à cidade. Era uma cidade que não conhecia Deus. Tarsis, ninguém conhecia Deus. E ele não queria ter a possibilidade de alguém vir falar na orelha dele, lá ser usado por Deus e falar: que isso, Jonas? Não era para você estar aqui em Tarsis, era para você estar lá em Nínive. Vaza. Não, lá ninguém conhecia Deus. E onde a gente vê isso? Em Isaías 66, 19 diz: estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. A Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal e a Grécia, e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Lá era o lugar perfeito para Jonas. Ninguém conhecia ele, ninguém conhecia Deus. Jonas estava silenciando a voz de Deus. E às vezes é isso que a gente faz. A gente vai para qualquer lugar, menos para o lugar onde Deus está. A gente tampa o ouvido e fala: mano, não quero ouvir Deus, não vou ouvir Deus. E às vezes a gente foge de um problema, às vezes a gente silencia a voz de Deus porque é mais fácil. A gente não quer mexer na ferida. A gente não quer saber daquilo lá que está me atormentando. Para que eu vou mexer naquilo? É mais fácil eu ir embora. É mais fácil eu fugir desse problema. É mais fácil a gente fugir da responsabilidade. Fugimos do propósito que Deus tem para a nossa vida, por X motivos. Vamos para onde ninguém conhece nós. Vamos para onde não nos tiram da nossa zona de conforto. Vamos para onde nos sentimos bem, onde falam aquilo que queremos ouvir. Vamos para onde o nosso ego é massageado. Vamos para onde ninguém vai confrontar. Vamos para onde ninguém vai falar: você está errado. Vamos para onde ninguém vai apontar o dedo para você e vai falar: por que você está fazendo isso? Você conhece a palavra de Deus? Por que você está indo para esse caminho? O evangelho não é confortável. Presta atenção. Fala aí para o pessoal do seu lado aí. O evangelho não é confortável. Se você está confortável vindo aqui... Mano, eu estou parecendo bueno, só dando, né, palavra do... Baixou. Se você está confortável vindo aqui só assistindo um culto, não está sendo confrontado, não está dando passos para o crescimento do reino, ou para o seu próprio crescimento em Cristo, talvez você está indo na direção errada. Se está tudo bem aqui dentro, está tudo bem com a sua vida, nada te confronta, nada te tira da sua zona de conforto. Se você acha: estou indo no NIL, estou indo no culto, e já está tudo bem, você senta, nenhuma palavra te confronta, nenhuma palavra dá aquela pontadinha no seu coração, nenhuma palavra mexe com você e te dá um desejo de fazer algo diferente. Se isso não está mexendo com você, eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você está indo para o caminho errado. O evangelho não é confortável. O evangelho precisa confrontar. E aí eu quero te perguntar, provavelmente já deve ter vindo à sua cabeça aí. Mas do que você está fugindo? Do que eu, Guilherme, estou fugindo? Qual é a responsabilidade que Deus me deu que eu não estou fazendo?
Qual é o jeito que eu estou dando para fugir de Deus e não fazer aquele propósito que Deus designou para a minha vida? Você sabe. Cada um de nós sabemos. E se você não sabe, a partir de hoje Deus vai te incomodar. Amém? E aí no versículo 4 de Jonas, no versículo 4 de Jonas diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas desobedeceu a Deus, e quando desobedecemos a Deus, consequências negativas acontecem na nossa vida. Jonas estava, vou fazer o que eu quero, eu vou fugir de Deus. E Deus falou, é? Vamos ver quem pode mais então. Você não vai fazer o que eu estou falando para você fazer? Jonas entrou no barco, já estava lá no caminho, desceu para o porão, foi lá dormir. E aí de repente começa aquela tempestade. A palavra diz que na versão aqui na NVI, diz que foi uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava a arrebentar-se. E aí a desobediência, quando nós estamos em desobediência, ela não atinge somente a nossa vida. Ela começa a afetar pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que não têm nada a ver com o teu problema começam a sofrer. É assim com o pecado. Um pecado, ele pode não atingir nesse momento, nessa sua vida agora, mas a consequência, ela pode perdurar por gerações. Através de uma escolha errada que você fez, aquela consequência vai atingir a sua vida, a vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. Por uma escolha que você fez. Então a desobediência, ela não atinge somente quem está desobedecendo. Aqueles marinheiros, coitados, não tinha nada a ver com a história. E o barco dos caras que estava lá, provavelmente era um barco que levava mercadoria. Iam perder a mercadoria, iam morrer, não deixaram a família, ia deixar a viúva, ia deixar filhos, por conta da desobediência de Jonas. E mesmo assim, quando começa a acontecer as consequências e ainda não damos ouvidos, elas se agravam. Assim como no versículo 11 ao 13 diz. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, então lá no versículo 4, já falou que foi uma violenta tempestade. Mas aí no versículo 11 ao 13 diz, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, que eram os marinheiros lá, né? O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Aí respondeu Jonas, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Aí no versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Os caras ainda foram bonzinhos, cara. Ainda tentaram salvar a vida do cara. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então o mar já começou violento, aí depois ele piorou. Já viu aquele meme? Tava bom, aí ficou ruim, parece que piorou. Mas foi isso. Foi piorando cada vez mais, e mais, e mais. E Jonas tinha consciência que era por culpa dele. Falou, mano, me pega e me joga para o mar. Quanto mais tempo passamos longe da vontade de Deus, piores as coisas vão ficando. Será que as coisas não estão piorando aí para você, pois você não está vendo os sinais que Deus está te mandando? Jonas preferia morrer do que fazer a vontade de Deus. Talvez ele queria ficar com a consciência limpa. Eu não vou me matar não, vou falar para os caras me pegar e me jogar no mar, porque aí eu morro, e aí não preciso pregar lá para os caras, e aí eu fico livre dessa responsa e já era. Não sou eu que estou me matando, só falei para os caras me pegar e me jogar no mar. Agora, se eles pegarem e me jogarem e eu morrer, a culpa não vai ser minha, vai ser deles. Ele queria ficar com a consciência limpa. Olha só a cabeça do cara, onde que estava indo. Quem em sã consciência prefere ser jogado ao mar
do que fazer a vontade de Deus? A gente. Muitas vezes a gente prefere que joguem a gente ao mar do que obedecer aquela coisa que Deus está pedindo para eu fazer, que eu não quero fazer de jeito nenhum. Isso acontece quando nós silenciamos a voz do Espírito Santo. Dizemos: Deus, eu sei quem é o Senhor, sei do seu poder, sei do que o Senhor já fez, mas eu prefiro ser jogado ao mar do que pedir perdão para o fulano, do que ir falar para Jesus para ciclano, do que parar com aquele pecadinho de estimação que eu tenho. A gente faz isso, galera. A gente prefere ser jogado ao mar do que muitas vezes voltar ao nosso caminho e se arrepender e fazer aquilo que Deus tem pedido para a gente. Jonas sabia da grandeza de Deus e mesmo assim preferia morrer do que ir pregar para os ninivitas. Coitado. Mal sabia do que aguardava ainda a ele. Que não ia ser tão fácil assim fugir de Deus. E aí em Jonas 2:2 diz assim, ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jonas, ao ser engolido pelo peixe, aparentemente se arrependeria e orou pedindo socorro a Deus. Talvez ali naquele momento, sei lá, no primeiro dia, no segundo dia lá, ele falou: cara, que enrascada que eu tô. Acho que eu vou orar e pedir socorro para Deus aqui me ajudar. E aí ele pensou: poxa, eu não quero morrer não. Acho que deu aquele desespero. Acho que agora era melhor morrer. Aí dentro do peixe bateu aquele simancol, né? Aquela coisa que dá na gente de ser arrependimento. Falou: mano, acho que eu não quero morrer não. E Jonas orou e se arrependeu, aparentemente, né? Jonas clama pela sua vida e se alegra por Deus ter salvado a vida dele. E aí então, quando é a sua própria vida, Jonas se alegra e fica feliz. Mas quando é para salvar a vida do outro, quando é para salvar a vida do povo lá cruel, Jonas não queria. Jonas ficou bravo com Deus, Jonas fugiu de Deus, mas quando foi com ele, aí ele agradeceu. Falou: caramba, Deus, você é top mesmo, hein? Me salvou. Me salvou, mesmo eu sendo mal, mesmo eu sendo o pior das criaturas, o Senhor ainda teve misericórdia de mim e me salvou. Mesmo eu não querendo obedecer ao Senhor. Aí tudo bem, né? E isso também ainda lembra muita gente. Quando é pra gente, a gente fica feliz. Quando é pro outro, a gente não se agrada. Que se exploda o outro. O importante sou eu. Gente, isso é real. Isso foi para mim. Isso eu tenho certeza que é para alguém aqui hoje. E aí Jonas é salvo. E mesmo contra a sua vontade, vai fazer a vontade de Deus. Mas será que ele estava com o coração no lugar certo para fazer a vontade de Deus? Aí, como eu disse lá no começo, ele prega uma mensagem pobre, sem vontade, sem estar à vontade, com poucas palavras. Lá mostra a pregação de Jonas no capítulo 3, no versículo 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E vai saber como que era essa entonação também que Jonas proclamava. Daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. Daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. Ele ficou um dia lá inteiro falando: tá, é para eu fazer, eu vou fazer. Mas eu vou fazer do meu jeito. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Cara, a gente, quem já teve a oportunidade de levar uma palavra, você sabe o tanto que você se prepara, você estuda. Principalmente quem não está muito acostumado a pregar, tipo eu assim, vou e leio um monte de coisa, e vou atrás, ficar horas, faz uns 3, 4 dias preparando o conteúdo. O cara foi lá, falou essas 5, 6 palavrinhas, e o povo todo se arrependeu. E não foi só o povo.
Os animais também lá entraram na jogada que o rei mandou. Aí a história depois, mais para frente, que não vem ao caso aqui do tema que eu quis passar para vocês, mas o rei vai lá, fica sabendo da mensagem de Jonas, e ele fala para o povo inteiro se arrepender, se vestir de pano de saco, jejuar, os animais ficarem sem comer. Houve um arrependimento ali na cidade. E Jonas, que foi lá depois que ele pregou a palavra, foi lá para um alto monte lá, sentar de camarote para ver a destruição da cidade. Falou, mano, a galera ainda vai ser destruída, eu tenho certeza. Mas aí depois você lê essa parte, porque não é isso que eu quero, o intuito da mensagem. Vemos que quando é para o nosso próprio benefício, clamamos a Deus e nos alegramos pela sua vontade. Mas quando é em favor do próximo, mesmo ele sendo seu inimigo, ou até mesmo um amigo, alguém próximo, é difícil nos alegrarmos. Fugir da vontade de Deus nunca é a melhor solução. Fugir da vontade de Deus nunca vai ser a melhor solução para a sua vida. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. Do que você tem fugido? Não fuja mais, não vale a pena. Deus ele vai te perseguir. Deus ele vai atrás de você, ele vai te incomodar, o Espírito Santo vai te falar. Até o dia que chegar o juízo, ou até o dia que o Espírito Santo se afastar tanto de você, cara, que o Espírito Santo fala, mano, ele não quer nada com nada. Deus, ele não quer. A gente já falou 1, 2, 3, 4. Aí sabe, a voz vai ficando, a voz começa aqui, ó, no pé do seu ouvido. Aí de repente a voz já está aqui. Aí a voz já está um pouco mais distante. Vai chegar uma hora que essa voz, esse incômodo vai estar tão longe, que aquilo não vai te abalar mais, não vai te incomodar mais. E para você vai estar tudo certo. E o tempo que você perdeu, não tem volta. As coisas que aconteceram nesse tempo, que Deus tentou te avisar, te alertar, te usar, te levar para um caminho onde você seria um canal de bênção na vida de tantas pessoas, não vai voltar mais. Se você se arrepender, vai ser daquele momento para frente. A nossa vida é tão curta, cara. Vocês viram aí, o apóstolo Rina, cara, foi pregar na igreja, voltando, morreu. A nossa vida é um sopro, mano. E a gente fica com os nossos milindres, com as nossas chateações. Ah, porque nada dá certo na minha vida. Ah, porque Deus não faz isso para mim, Deus só faz isso para fulano, para ciclano. Mas e eu? Nunca é sobre o reino, nunca é sobre a vida do próximo, nunca é sobre abençoar a vida do outro, é sempre eu. Isso não é o evangelho. Você tem amado o seu próximo como a ti mesmo? Você gosta tanto das coisas para você? E você está fazendo esse mandamento que é amar o teu irmão que está do teu lado? Que essa palavra de hoje possa confrontar o seu coração. Que a palavra de hoje possa te tirar da sua zona de conforto. Que você pare de se preocupar com as suas coisas. Que você pare de choramingar pelos seus desejos, pelas coisas que você não tem, pelas coisas que você quer. E que você pense no próximo, você possa pensar que aquela pessoa pode estar indo para o inferno hoje. Ah, mas você não me conhece, você não sabe o que eu passo na minha casa. Você não sabe quanto tempo eu estou buscando um namorado, uma namorada. O quanto eu sofro com isso. Se eu tiver alguém comigo, vai ser muito mais fácil eu caminhar e pregar a palavra para as nações. Não vai, você vai ficar lá no sofá fornicando, cara. Se você não faz as coisas hoje, no pouco que você tem, quando você tiver muito, você não vai fazer.
As coisas não vão melhorar quando você tiver um carro, as coisas não vão melhorar quando você tiver uma casa, as coisas não vão melhorar quando você tiver aquele emprego, quando você sair do estágio, as coisas não vão melhorar. Cara, as coisas só vão piorar. Sinto lhe dizer. Quanto mais coisa você tem, mais difícil vai ficar as coisas para você administrar. Então pense nisso, reflita. Reflita nessa mensagem de hoje. Do que você tem fugido? Do que você tem deixado silenciada a voz? Qual que é aquele negócio que tem te incomodado? Fugir da vontade de Deus nunca é a melhor solução. Abaixa suas cabeças aí, feche seus olhos.